Olá a todos. Hoje a gente vai falar do primeiro caso, de equações do segundo grau incompletas, tá? Então aqui, ó, ax ao quadrado mais c igual a zero. Nesse caso aqui, o b, né, não está aqui presente, ele é nulo, ele vale zero. Então só temos o a e o c. Então como que a gente resolve essa equação, né? Então vamos lá. A gente vai pegar aqui, ó, esse menos 36, né, que aqui eu tenho o a valendo 3, o B 0, que não tem aqui, e o C valendo menos 36. A gente vai pegar esse menos 36 e trazer ele para o outro lado para resolver com mais facilidade. Então, ó, pega esse menos 36, traz ele para cá. Então, vai ficar 0 mais 36, que dá quanto? 36. 3x ao quadrado é igual a 36. Daqui para baixo é muito simples, tá bom? Então, vamos lá. Desfaz essa multiplicação que tem aqui, ó, 3 vezes x, pega e traz esse 3 dividindo. Então, ficou 36 dividido por 3, que dá 12. Então, x ao quadrado é igual a 12. Operação inversa da potenciação, né, é a raiz quadrada. Então, a gente vai tirar a raiz quadrada de 12. Porém, nós temos que colocar aqui, ó, mais ou menos, tá? Esse símbolo de mais ou menos, eu vou explicar o porquê que isso acontece. Porque quando a gente tira a raiz quadrada de um número, é que esse número foi elevado ao quadrado, tudo bem? Então, vamos ver um exemplo aqui. Se fosse a raiz quadrada de 4, se fosse x é igual a raiz quadrada de 4, teríamos que colocar aqui o mais ou menos, né? Porque foi x ao quadrado é igual a 4. Foi alguém que foi elevado ao quadrado que deu 4, tá? Então, olha só. Qual é a raiz quadrada de 4? 2, não é isso? Só que para ser elevado ao quadrado, esse número aqui, ele pode ser tanto negativo quanto positivo. Por quê? Tanto o número negativo ao quadrado quanto positivo sempre vai dar um positivo, tá bom? Então, a gente precisa colocar esse mais ou menos porque vai ter a resposta negativa e a resposta positiva no final, tá? Então, x ao quadrado é igual a 12, então x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 12, que não é exato e a gente precisa fatorar aqui, ó, 12 por 2, 6, 6 por 2, 3, 3 por 3 dá 1, junta de grupinhos de 2, porque é raiz quadrada, né? Juntei aqui, ó, formou o 2, e o que sobrou ficou dentro da raiz, então deu 2 raiz de 3. Então, mais ou menos 2 raiz de 3. Então, esse número aqui, que tá aqui, ele vale 2 raiz de 3, positivo, ou 2 raiz de 3, negativo, tá bom? Então, ó, a gente chama de x' e x duas linhas, as respostas da equação. Então, é menos 2 raiz de 3, a x', e o x duas linhas é 2 raiz de 3, positivo. Tudo bem? Vamos para um outro exemplo aqui. 5x ao quadrado mais 45 igual a zero. Então, vamos pegar o 45, trazer ele para cá, vai ficar menos 45. Então, 0 menos 45, menos 45. Então, 5x ao quadrado é igual a menos 45. Divide aqui, esse 5 vem dividindo aqui, 45 por 5, que dá menos 9. Operação inversa daqui vai ser a raiz, então, x e... Não era para estar isso aqui, desculpa. X é igual a mais ou menos a raiz de menos 9. Opa, raiz quadrada de número negativo. Existe? Não, como número real não existe isso aqui. Então, termina aqui porque não existe nenhum número real x, ou seja, não existe nenhum número real para x, ou seja, essa equação não tem raiz real. Por quê? Porque a gente sabe que a raiz quadrada de 9 é 3, né? Tanto o menos 3 ao quadrado dá 9, quanto o mais 3 ao quadrado dá 9. Nenhum dos dois vai dar menos 9. Então, isso aqui não existe no conjunto dos números reais, tá bom? A gente já viu isso aqui desde o 7º ano, eu comento isso daqui com os meus alunos, né? Que a gente não pode tirar raiz quadrada. O índice aqui, ó, não pode, sendo par, não pode ter um sinal de menos aqui dentro. Ele deixa de ser número real, tá bom?
E algumas dessas equações também dá para ser resolvida pela lei do anulamento do produto, como a gente já viu anteriormente. Olha só, pela lei do anulamento do produto, a gente vai usar o recurso da fatoração. Então, vamos lá. 2x² menos 98 igual a zero. Tá vendo que eles são números pares? Então, eu vou dividir por 2. Dividindo por 2 vai dar isso aqui, ó. x² menos 49 igual a zero. Ó, 2 por 2 dá 1, 98 por 2 dá 49. E aqui a gente percebe que tem uma diferença entre dois quadrados, né? Como é que a gente faz a diferença entre os dois quadrados? Tira a raiz desse e desse. Fica um com menos, outro com mais. Então, fica x mais 7, x menos 7 igual a zero. Esse x mais 7 a gente resolve, né? Pela lei do anulamento, que vai dar menos 7. E esse menos 7 a gente resolve pela lei do anulamento, que vai dar 7. E aqui já descobrimos menos 7 e mais 7, tá bom? E esse é pela lei do anulamento, tá? Agora, através da resolução da equação, temos o seguinte, né? Vocês vão ver aí o jeito mais fácil para vocês resolverem. Tem casos que não dá para fazer por lei do anulamento, tem que ser feito através disso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Menos 98 vai trazer ele para cá, mais 98, tudo bem? Então, 2x² é igual a 98. Pega o 2 e divide aqui, ó, para ficar só x². 98 por 2 dá 49, então x² é igual a 49. O x vai ser mais ou menos, não pode esquecer, né? Mais ou menos, a raiz quadrada, porque aqui é potência, vem para cá a raiz, do 49. Qual a raiz quadrada de 49? 7. Só que é menos 7 ou mais 7, tá? Então, x² menos 7, x', desculpa, menos 7, e x duas linhas, 7 positivo, que foi a mesma resposta que a gente encontrou aqui através da lei do anulamento do produto, tá? Então, a aula de hoje é essa, espero que tenham gostado. Até a próxima aula, tchau!